Fala, galera. Na última aula, a gente estava falando sobre a gente estava inserindo um projeto dentro do OSCE, criando o nosso projeto, né, o nosso empreendimento dentro do programa OSCE. E aí a gente parou, incluiu o nosso projeto lá no sistema, e agora a gente vai partir para a criação da obra dentro do nosso projeto. Então, vou estar abrindo aqui, compartilhando a minha tela com vocês, onde a gente parou na última aula. A gente tinha parado, criamos o nosso empreendimento dentro do sistema, ele já existe, não está com custo, está vazio, mas porque a gente precisa criar a nossa obra, criar a nossa obra e dentro dela inserindo a nossa planilha. E aí, como é que eu crio a obra? Assim como eu cliquei aqui em cima em inserir e criei meu empreendimento, dentro dele eu venho aqui embaixo, inserir obra. Quando eu clico em inserir obra, vai aparecer uma caixa de diálogo, na qual eu vou colocar torre de 8 pavimentos, que no caso a gente vai estar usando apenas uma torre. Coloco aqui o endereço dela, escrevo o bairro, coloco o município, o estado, período inicial 1, prazo de execução 9 meses, e coloco aqui a área construída da nossa torre. No próximo, eu vou dar uma olhada daqui a pouco qual é essa área. Pronto, pessoal, peguei aqui, retomando onde a gente estava, a gente precisa preencher esse campo de área construída, senão ele dá erro. Apesar dele não ter asterisco aqui, né, que eu disse que os campos que têm asterisco, eles obrigatoriamente precisam ser preenchidos antes de ser salvo. Mas aí, esse também é obrigatório, senão dá um errinho. E aí, a nossa torre, ela vai ter 5.243,44 metros quadrados. Metros quadrados, esses outros campos não precisam ser preenchidos, vem o saldo. Essa é uma dica que a gente precisa sempre ter. Tá trabalhando com o OSCE, fez alterações, não faça muitas para você ter que salvar. Fez umas 2, 3 alterações, já salva. Porque o OSCE é um software, ele é gratuito, ele vem evoluindo, mas ele apresenta alguns vícios que é dele e que permanecem até hoje. Que é como esse, você tá lá, vai fazendo, não salva, quando você vai salvar bem lá na frente, aí dá um erro e você perde muita coisa que você já fez, você não lembra nem onde você parou. Então, fez 3, 4 alterações, salva, vai salvando. Não precisa mandar calcular, você vai ver que quando a gente criar a nossa planilha aqui, que foi inserindo composições, que foi inserindo preço, que foi inserindo insumo, você vai ver que ele, quando você clica em salvar, ele aparece uma outra mensagem. Deseja calcular, não precisa ficar calculando toda hora, porque o processo de calcular é mais demorado. E eu vou mostrar depois como aparece essa mensagem. Então, aqui a gente criou, dentro do orçamento prédio de 8 pavimentos, a obra Torre de 8 pavimentos. Nesse botão aqui, ó, navegar, que tem uma setinha, a gente vai conseguir alternar entre empreendimento, que é aquela tela inicial que eu tenho um cabeçalho, aqui eu resumo o que é o meu orçamento, e aqui embaixo eu tenho a descrição das minhas obras. Se eu estivesse orçando esse empreendimento todo, o que iria acontecer? Eu pensaria em fazer o quê? No mínimo não, precisaria fazer 4 obras aqui embaixo. Em uma, eu colocaria o custo das torres. Numa segundo item, eu colocaria o custo dos equipamentos de uso comum, se o empreendimento tiver salão de festas, churrasqueira, no caso da guarita, tudo isso eu colocaria em equipamento de uso comum. Um outro item, eu colocaria a infraestrutura interna, porque se é um empreendimento, vamos supor que tem 4, não pode ser 4, pode ser 2, seja o que for, mas pode ter 4, 8, 10 torres. Dentro você vai ter o quê? Vai ter calçada, vai ter passeios, vai ter canteiros, vai ter as vias, vai ter meio-fio, vai ter vagas de estacionamento. Tudo isso dentro do muro para dentro, que eu considero de infraestrutura interna. E ainda inseriria uma quarta obra, que seria a obra de infraestrutura externa, porque
pode existir alguns serviços que sejam necessários e obrigatórios a gente executar. Por exemplo, eu vou construir empreendimento. Eu solicito uma viabilidade da empresa, da concessionária que é responsável pela rede de água, pela rede de esgoto da região onde eu vou construir. Eu peço uma viabilidade da empresa, da concessionária de energia elétrica da região onde aquele empreendimento vai ser construído. Então, eles dando a viabilidade para a gente poder começar empreendimento, na viabilidade vai constar o quê? Na parte elétrica, onde eu posso estar buscando energia para alimentar o meu empreendimento. Se for, por exemplo, em um ponto 3, 4 quarteirões depois da nossa torre, do nosso empreendimento que vai ser construído, eu tenho que prever essa rede de distribuição que eu vou pegar lá de onde a concessionária disse que eu deveria pegar até chegar na porta de entrada do meu empreendimento. Então, isso aí eu considero como infraestrutura externa, então tá do muro para fora. Rede de água, rede de esgoto, a mesma coisa. A concessionária da região, ela disse que eu vou lançar o esgoto gerado no meu empreendimento a 2 quilômetros ou a 500 metros de distância de onde é a entrada do meu condomínio, eu preciso fazer para que a concessionária diga se o empreendimento está ok, de acordo com a nossa viabilidade. Água de ou sistema de abastecimento de água, a mesma coisa. A empresa vai dizer onde é que eu devo captar a minha água para abastecer o meu condomínio, o meu empreendimento. Então, tudo isso eu considero como infra externo. Então, no caso, eu teria dentro daqui do meu empreendimento no OSSE 4 obras, que seria o custo das torres, o custo da área comum, o custo da infra interna e o custo da infra externa. Isso ajuda muito, ajuda em quê? Eu tenho um orçamento bem detalhado, para na hora da execução ser muito mais fácil de identificar onde está cada item, onde está cada coisa, como é que eu vou medir, como ajuda também na hora de eu montar a planilha para apresentar para o banco, porque, por exemplo, a Caixa Econômica, ela destrincha, ela diz que as obras que são do muro para fora são obras não incidentes, eles não financiam, é como se fosse a obrigação da empresa que vai executar fazer, e do muro para dentro eles financiam, sim, entendeu? E ajuda também mais na frente. Eu quero fazer estudos com o custo desse meu empreendimento para outros terrenos. Só que o outro terreno ele é menor ou ele é maior, eu vou encaixar mais torres, eu vou encaixar menos torres, eu vou ter uma área de uso comum maior, eu vou ter dobrada, por exemplo, ela vai ser, ao invés de ter um salão de festas, ela vai ter 2, ou vai ter 3 churrasqueiras. E aí, eu tendo isso já separado no meu primeiro orçamento, eu posso fazer muitos outros estudos com base nesse custo aqui. Eu vou ter o custo de uma torre. Se aqui cabiam 4 e lá no outro terreno cabem 8, eu já tenho o custo de uma torre só. Lá eu jogo 8 e eu já sei, já consigo fazer um estudo mais fácil. Então, são essas coisas que você também vai pegando, esses macetes de como você trabalhar num custo que vai te ajudar mais na frente, a te dar informações, a poder preencher planilhas de banco e a poder fazer novos estudos de uma forma muito mais ágil. Então, aqui eu mostrei como criar uma obra dentro do nosso projeto que já está no OSSE. E essa aula fica por aqui. Vamos seguir para a próxima para dar andamento e montar a nossa planilha de custo dentro do projeto.